Então, pessoal, vamos para a aula que eu falei que eu ia falar sobre os planetas do Sistema Solar. Tá? Eu tô dando aqui só um exemplo hipotético para vocês de como seria a aplicação do zip, né, de comprimir uma informação para ser mais fácil de você armazenar e de trazer de volta. Tá? Então, vamos dar o exemplo aqui genérico, enfim, de que seria uma aula sobre o Sistema Solar, que a professora estaria falando sobre o Sistema Solar. Perfeito? Tá? Você pegou, vamos colocar aqui em formato de anotações. Você teve uma aula, enfim, teve mais ou menos 10 páginas, tá? 10 páginas sobre o Sistema Solar, a professora falou. Nas suas anotações em sala de aula, você se preocupou em pegar o contexto, a estrutura e a lógica, né, da aula, e você já nas suas anotações em formato widescreen comprimiu, ou seja, já está mais fácil de trazer a sua memória, não precisa ler e perder 90% do seu tempo lendo toda a página. Não, você já tem aqui os gatilhos, as palavras-chave, beleza? Você vai fazer sua revisão, enfim, você vai fortalecer esses gatilhos e essas palavras-chave. Mas, no meio desse conteúdo, surgiu isso daqui que você anotou, que é os planetas do Sistema Solar e a ordem deles, tá? Aqui é o Sol aqui em cima, beleza? O Sol, o primeiro aqui em cima, e os planetas é a ordem deles, beleza? É difícil, tá? Você pega a estrutura, o contexto e a lógica aqui, mas precisa de uma maneira mais simples, mais fácil de memorizar, mais tranquila, que seja adaptada ao funcionamento do seu cérebro, que pegue os gatilhos e naturalmente e espontaneamente você consiga armazenar isso para sua memória de longo prazo. Armazenar planeta por planeta, tentar memorizar daquela forma forçada, seria como tentar armazenar, lembram do nosso exemplo aqui? Número por número, beleza? E como nos planetas aqui não tem nenhuma estrutura, contexto e lógica óbvios, que nem no número aqui, né, autoevidentes, você precisa artificializar e criar esse contexto, estrutura e lógica. E como você faz isso? Como a gente fez com a mania, com a mnemotécnica. Através de quais artifícios a gente vai fazer? A gente pode fazer isso? A mnemotécnica, vou pôr aqui, ó, mnemo, tá? Pode ser através da associação, da narrativa, da imagem e imaginação e do acrônimo. Perfeito? Tá? E agora a gente vai utilizar isso para memorizar, para lembrar esses planetas daqui. Ou seja, teve a aula, aproximadamente 10 páginas, reduziu para uma página. E a gente vai reduzir isso, vai fazer esse esforço mental para reduzir isso e transformar em apenas uma imagem. É como se fosse uma cápsula que você clica nela, abre ela e dispara toda essa memória daqui pronta, tá? Não uma por uma, dispara toda essa memória pronta. E isso, disparar toda a memória pronta e colocar em uma palavra, enfim, um acrônimo, uma imagem, se chama incorporar. Perfeito? Na próxima aula a gente vai ver melhor incorporar. Então, como a gente vai fazer? Como a gente vai fazer para... Deixa eu apagar aqui. Para lembrar os planetas do Sistema Solar. Lembrem-se que é um exemplo genérico, vocês têm que aplicar isso nos diversos conteúdos que vocês estudarem, perfeito? Tá? Como é que funciona aqui? A gente poderia fazer um acrônimo simples, né, começando com ó, M, V, T, M, J, S, U, N, P. Tá? Um acrônimo seria as primeiras letras de cada planeta, enfim, para a gente memorizar esses planetas daqui. Mas vocês concordam comigo que é tão difícil quanto memorizar, lembrar dos planetas pensando assim, do que vem do planeta por planeta? É tão difícil quanto? Porque isso daqui não tem nenhum sentido nosso, não tem nenhuma cola, não tem nada vibrante para o nosso cérebro que facilita para nós lembrar. Então de nada adianta, com o tempo você vai esquecer isso daqui. É uma memória fraca, que não vai ficar na sua mente, você facilmente vai esquecer. Então o que a gente pode fazer? Ao invés de lembrar planeta por planeta, a gente viu que esse acrônimo aqui, essa palavra também não é muito forte, a gente pode transformar isso numa frase, tá? Esse é um exemplo que eu estou dando que você poderia fazer. Existe uma frase para memorizar os planetas do Sistema Solar, que eu armazeno. Para mim é muito fácil ter ele sempre comigo, os planetas do Sistema Solar, porque eu tenho isso zipado. Eu tenho isso incorporado. E qual é a frase? Minha vó tem
muitas joias, só usa no pescoço, tá? Essa é a frase. Perceberam? Ao invés de eu lembrar planeta por planeta, ao invés de eu lembrar um acrônimo difícil aqui, eu lembro de uma frase autoevidente. Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. E como seria essa incorporação? Aqui está a folha do sistema solar, enfim, né? E se eu quisesse colocar esse acrônimo para eu lembrar de todos os planetas, eu poderia colocar a imagem de uma vovó aqui, né? Com óculos, enfim, o cabelo, e com muitas joias no pescoço. Você percebe que daí, deixa eu apagar aqui, você percebe que daí fica muito mais fácil de você trazer de volta esse conteúdo? Como? Ó, minha vó tem muitas joias, só usa no pescoço. Colocou as primeiras letras, já são o gatilho, eles se autocorrigem em cada planeta, qual vem antes, qual vem depois. Você não fica se confundindo, será que vem Mercúrio antes, será que vem Plutão, vai aonde? Né? Você coloca aqui, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o planeta anão Plutão. Aonde eu quero chegar com isso daqui? Aonde a gente quer chegar? Percebe que isso pode ser aplicado nos diversos conteúdos, para os diversos conceitos. A gente quer chegar que ao invés de você lembrar planeta por planeta aqui, ao invés de você lembrar número por número na sua sequência, o que a gente está fazendo? Lembrando de apenas uma frase. E essa frase traduzida em uma imagem que cola na nossa mente. Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Olha só, a tarefa que seria extremamente difícil, vocês memorizarem esses planetas aqui, a ordem do sistema solar, fica muito simples. Basta colar uma imagem na sua cabeça de uma vovó com muitas joias no pescoço. Automaticamente, traz o acrônimo, né, que são as primeiras letras aqui que servem como gatilho, e você traz a ordem e os planetas do sistema solar.